Assistência judiciária gratuita. Como alegar e provar que a parte não é hipossuficiente? Seja bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia. Nossa lição hoje é de número 134, de um total de 365. Diariamente eu tenho esse compromisso de trazer aqui um áudio com conteúdo prático voltado a como obter sucesso na defesa do executado ou como vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito caro ao processo civil, a concessão da justiça gratuita. As pessoas que são hipossuficientes, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, podem ser beneficiadas pela concessão da justiça gratuita. Isso significa que elas podem ajuizar demandas e, para que isso aconteça, não há necessidade de efetuar as custas processuais, sejam iniciais ou sejam aquelas que vão ser decorrentes do curso do processo. E o que justifica a concessão da gratuidade da justiça? Uma situação de hipossuficiência do autor ou réu que está agora postulando por esse benefício. Não há possibilidade de arcar com as custas do processo, porque isso causa um prejuízo familiar, né? Uma hipossuficiência familiar. Quando isso está presente, no caso concreto, essa pessoa tem o direito de ser beneficiária da justiça gratuita. Essa pessoa é considerada pobre nos termos da lei processual, ou seja, ela não tem condições de pagar as custas do processo sem que isso prejudique a própria subsistência familiar. Bom, quando o requerente da assistência judiciária gratuita for uma pessoa física, o Código de Processo Civil diz que para a concessão basta a declaração de hipossuficiência da pessoa física. E se o requerente do benefício da assistência judiciária gratuita for uma pessoa jurídica, aí não basta a declaração do representante legal dessa pessoa jurídica. Nesse caso, a pessoa jurídica que faz o pedido de assistência judiciária gratuita, ela tem que necessariamente comprovar por documentos essa situação de hipossuficiência. Muito bem, vamos imaginar que o autor, ao distribuir uma petição inicial, esse autor é pessoa física e ele declarou que é hipossuficiente e que, portanto, faz jus ao benefício da justiça gratuita. O juiz, quando analisa a petição inicial desse autor, pessoa física, a mera declaração dessa hipossuficiência, como eu disse, já é suficiente. Ele não precisa já de antemão comprovar nada, mas se o juiz entender que naquele caso concreto existe algum indício de que pode sim o autor, pessoa física, recolher o valor das custas do processo sem que isso cause prejuízo ao seu núcleo familiar, aí o juiz ele tem que determinar que o autor emende a petição inicial para comprovar por documentos a sua hipossuficiência. Mas para que isso aconteça, ao exarar esse despacho, o juiz tem que indicar qual foi o elemento da petição inicial que evidenciou que a situação econômica do autor era diversa daquela declarada de hipossuficiente. O juiz pode se apegar aí, por exemplo, à profissão que foi declarada na petição inicial pelo autor. Via de regra, quem exerce essa profissão é bem remunerado e que, portanto, tem condições de efetuar o pagamento das custas do processo, como, por exemplo, um médico, como, por exemplo, alguém que tem um concurso público e que exerça um cargo elevado, um empresário, alguém que é bem remunerado pela atividade exercida profissional. O juiz pode também, para indicar, né, o que levou ele a pedir ao autor que comprove a situação de hipossuficiência, o juiz pode levar em consideração o próprio objeto da ação, o próprio objeto da discussão. Um contrato que foi firmado tendo como objeto um valor, um bem de alto valor, compra e venda, né, de um bem de alto valor, um contrato bancário que está sendo agora pleiteada uma revisão desse contrato e é um financiamento de um imóvel de alto valor. O próprio endereço, né? O próprio endereço do autor é um endereço onde as casas se situam num bairro de classe alta,
as casas são casas de valores elevados. Isso pode evidenciar que aquele autor tem condições de efetuar o pagamento das custas do processo sem o prejuízo da subsistência da sua família, e o juiz vai determinar, então, que ele agora comprove essa situação de hipossuficiência, concedendo um prazo de 15 dias. Muito bem. Quando o juiz não faz esse filtro ao receber a petição inicial e já defere o pedido da justiça gratuita, o réu citado, ao apresentar a contestação, poderá impugnar a concessão da justiça gratuita. O ato processual necessário para isso é, claro, a petição, a contestação do réu. Lá na contestação, uma das matérias preliminares será impugnar a justiça gratuita concedida ao autor. Claro, quando o réu impugna a justiça gratuita concedida ao autor, ele vai ter que evidenciar que esse autor, em relação ao fato apresentado, há um indício de que ele tem sim condições de arcar com as custas do processo e impugna, portanto, o pedido concedido de assistência judiciária gratuita. Para isso, esse réu pode se valer, por exemplo, de publicações que o autor fez em redes sociais, perfil público, onde ele ostenta ali um padrão de vida não condizente com a situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência econômica. Ele posta fotos de restaurantes, ele posta fotos de viagens, ele posta fotos de veículos conduzidos por ele, que evidenciam que ele tem um padrão de vida elevado. Isso vai ser um elemento, para argumentar e provar de que, na verdade, ele tem sim condições de arcar com as custas do processo. A própria profissão desse requerente pode ser evidenciada pelo réu ao impugnar assistência judiciária gratuita. O local da residência desse requerente, um bairro de classe alta, onde as casas têm valor de mercado elevado. Ele pode aqui se valer dos próprios fatos da causa de pedir e da relação que está sendo discutida naquele processo. Ele pode se valer do aplicativo do Google Street View, onde esse aplicativo do Google colocado ali o endereço, do réu. Esse aplicativo ele consegue evidenciar as fotos da fachada da casa, para evidenciar que o padrão de vida daquele autor que mora nessa residência é um padrão de vida alto. Enfim, são esses meios de provas e de argumentos que o réu terá que apresentar na peça de contestação para poder impugnar a assistência judiciária concedida em favor do autor. E se essa defesa do réu, a impugnação, a concessão do benefício da justiça gratuita, se ela for apresentada na contestação e acolhida pelo juiz lá na decisão de saneamento do processo, o juiz, então, acolhendo essa defesa do réu, vai revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor. E o autor terá que ser intimado agora para recolher as custas do processo sob pena de cancelamento da distribuição. E, nesse caso concreto, cabe ao autor que teve o benefício da justiça gratuita revogado, cabe a ele impugnar essa decisão do juiz através do recurso de agravo de instrumento. Essa é uma das hipóteses em que o Código de Processo Civil autoriza o uso do agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015 do CPC, revogar a concessão da justiça gratuita deferida pelo juízo. Então é isso. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos encontramos amanhã